Bom, a primeira questão, ele dá três itens onde a gente tem que avaliar se os triângulos são congruentes, ou seja, se eles são iguais, através dos casos que a gente conhece, e depois, verificando que são congruentes, listar qual que é esse caso de congruência. O exemplo A, o item A, ele começa com um lado medindo 6 e um lado medindo 6 aqui. Então, eu tenho o lado. Eu tenho esse 80 graus, que é o ângulo, e eu tenho esse 80 graus, que também é o ângulo. E eu tenho esse 60, que é o ângulo de frente para o lado que eu tinha pego. Então, esse ângulo, eu chamo ele de ângulo oposto, porque ele não faz parte aqui do lado que a gente tinha pego como referência. Ele está de frente para ele. Da mesma forma, esse 60 é o lado, é o ângulo que está de frente para o lado que a gente tinha pego. Então, é o ângulo oposto. Logo, se eu for analisar os dois triângulos, eles possuem lados iguais, ângulos iguais e ângulos opostos iguais. Logo, eles são congruentes. Vou usar essa simbologia de congruente e vou dizer que pelo critério do lado, ângulo e ângulo oposto. Letra B. A letra B eu tenho algo parecido com o anterior, algumas informações, a gente vai ter que verificar se são ou não congruentes. Perceba que eu tenho um ângulo, que é o 50 graus que está aqui, e eu tenho o 50 graus que está aqui também, que é o ângulo. Eu tenho o lado, que é o 4, eu tenho o lado, que é o 4, e eu tenho o ângulo de 90 graus, e eu tenho o ângulo de 90 graus. Percebam que o lado ele está entre os dois ângulos que são congruentes. Então, esses triângulos eles são congruentes, porque há um critério, há um caso de congruência aqui, e é através do ângulo, lado que está entre eles e o ângulo. Percebam que a ordem que eu pego ela é importante. Por fim, letra C, eu tenho o 35 graus que está aqui, que faz parte do meu ângulo, e eu tenho o 35 que está aqui, que faz parte do meu ângulo. Só que agora eu tenho os 5 centímetros, que é essa medida, que ele não está do lado direito entre o 35 e o 60. Perceba que eu tenho o 60 e o 60, que são ângulos. Só que esse 5 no triângulo da esquerda, ele está entre os ângulos. E esse 5 no triângulo da direita, ele está oposto aos ângulos. Então, na verdade, esse cara que está aqui, ele faz esses triângulos não serem congruentes. Só seria congruente se ele estivesse nessa posição, entre os dois ângulos. Logo, eu vou dizer que esses dois triângulos, como não há um caso de congruência para eles, eu vou dizer que eles não são congruentes.